Raya Pinkassovina Lispector nasceu no dia 10 de dezembro de 1920 na Ucrânia, e sua vida já começou fugindo da perseguição aos judeus, tendo que seu pai Pinkas Lispector e sua mãe Mania King Cold Lispector eram judeus. Sendo assim, chegam ao Brasil em 1921 e passam por Maceió, Recife e Rio de Janeiro, onde encontram dificuldades para se manter. Clarice, desde muito nova, já sabia falar alguns idiomas, sendo dentre eles português, francês, hebraico, ídish e inglês. Sempre sendo uma aluna que se destacava por nota, também gostava de escrever poemas. Passando um bom tempo, em 1939, sua família se muda para o Rio de Janeiro, onde Clarice ingressa na faculdade de Direito e começa a se dedicar muito à literatura. Depois ingressa em outras universidades como Antropologia e Psicologia. Em 1940, lança seu primeiro conto, chamado Triunfo. Neste mesmo ano, veio uma decepção a Clarice, quando seu pai vinha a falecer e fazendo com que assim ela comece sua carreira jornalística. E com o passar do tempo, vira redatora e repórter da Agência Nacional. Em 1943, se casa com o diplomata Mauri Gurgel Valente, com quem viveria muitos anos fora do Brasil. O casal teve 2 filhos, Pedro e Paulo, este último afilhado do escritor Érico Veríssimo. Seu primeiro romance vinha a ser publicado em 1944, intitulado Perto do Coração Selvagem. No ano seguinte, em 1945, ganhou o prêmio de Graça Aranha, da Academia Brasileira de Letras. Em 1947, publicou O Ilustre. Em 1959, separa de seu marido e, como o trabalho de Mauri Gurgel Valente fazia com que viajasse à Europa, ela volta ao Brasil, ao Rio de Janeiro. Ela se naturalizou brasileira e se declarava pernambucana. E seu nome Clarice foi dado porque, quando seus pais fugiam da cassação aos judeus, resolve esconder toda a sua família quando chegaram ao Brasil. Morreu na véspera de seu aniversário, no dia 9 de dezembro de 1977, no Rio de Janeiro, vítima de câncer no ovário. O início de sua vida, Joana passa com o pai, a quem ficava incomodando enquanto trabalhava. Era uma criança como as outras, sonhadora, brincava de boneca, dentre outras coisas. Com uma única diferença, mesmo pequena já tinha opiniões e perguntas que nem mesmo os adultos pensavam em fazê-las. De sua mãe, Elsa, não tinha memória, pois morrera cedo, e dela só lhe restavam imagens que sua cabeça criava através das descrições que o pai dava a ela. Ainda menina, seu pai morre. E então vai morar com os tios por parte de pai. Lá o ambiente era ruim e falso, pois os tios, principalmente a tia, destacavam a presença da Joana. A tia dizia até mesmo que a simples presença da garota sufocava, por conta da sua personalidade estranha e antissocial. Um dia de compras com a tia, Joana vê um livro e o rouba, enquanto a tia não está vendo. Quando a tia vê, ela é questionada do porquê ter feito isso, e a Joana diz que fez porque simplesmente podia. Por que você roubou o livro? Que eu quis. Chegando em casa, a tia entra em contato com o marido. Ela é um pequeno demônio, eu estou ficando sufocada. Ela é uma víbora, Joana, ouvindo pela porta, corre em direção ao professor, um cara que ela sentia que era o único que a entendia e que já havia ajudado ela anteriormente. Chegando lá, ele só deixa com mais dúvidas em sua cabeça e até mesmo causa uma paixonite de Joana por ele, chegando ao ponto dela sentir ciúmes e inveja da esposa do professor por já ser uma mulher de corpo formado, enquanto ela tinha apenas um corpo de garota. Passado isso, vai ao internato. Lá ela percebe como é e por tudo que passou, diversos lugares, nunca um apenas para chamar de lar,
nenhuma única pessoa para chamar de família. Percebe que tudo isso fazia parte do seu processo de descobrimento e para isso lhe serve o internato. Depois de um tempo que havia saído do internato, Joana acaba conhecendo Otávio, um homem casado com Lídia, mas que viveria separar dela para viver com Joana. Este relacionamento não era exatamente o que Joana queria, pois chega até mesmo a sentir nojo por ele, sendo assim um relacionamento completamente forçado. Nisso, Joana acaba por conhecer outro homem. Esse que ela não sabia o nome, não sabia quem era, não sabia o que queria. Para ela, ele era apenas um homem. Enquanto mantinha seu relacionamento super fluxo com Otávio, mantinha também esse caso com este homem. Mesmo estando com ela, Otávio continua a manter um relacionamento secreto com Lídia, tornando ela sua amante ex-mulher. Lídia, para revogar seus direitos, manda uma carta para Joana, dizendo sobre o caso secreto com Otávio e também sobre sua gravidez, e pedindo para se encontrar com Joana para discutirem isso. Joana age com muita tranquilidade, como se aquilo não fosse nada demais. Entretanto, não larga seus princípios e age como ela sempre foi, com uma frieza de espírito como uma víbora, dizendo que poderia tomar Otávio de volta para si, mas que antes iria ter um filho dele. Isso é o bastante para manter as coisas do jeito que estão por um bom tempo. Poucas semanas depois, Otávio decide discutir a relação com Joana, pois queria muito voltar para Lídia. Joana então insiste em ter um filho com ele antes disso, e acaba dizendo que já sabia de Lídia e de seu filho em seu ventre. Com isso, Otávio explode, ficando indignado com sua frieza e maldade no coração, a chamando de víbora diversas vezes por meio de gritos. Ocorrido tudo isso, Otávio abandona ela, indo de volta para Lídia. No mesmo tempo, o homem desconhecido manda uma carta repentina para Joana, onde esta dizia que teve que sair para negócios e pedia para que eu o esperasse, pois iria voltar para ela. Joana então decide fazer o mesmo, indo para uma viagem inesperada e sem muitos detalhes, com o único objetivo de se redescobrir.